Graça e paz. Graça e paz. Eita benção. Está com frio? Que bom, irmão. O clima está ótimo. Está muito bom, não está? Eu sei que vocês têm passado um frio aqui esses dias, mas eu vou dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, porque a gente está num calor. Imagina o calor, irmão. 42 graus. É muito quente. E aí vir para cá é um alento. Bom demais. Queria que a Nádia e o Heitor viessem aqui, rapidinho. Né? Nós estamos há um ano, já que estamos morando em outro lugar. Meu nome é Rodrigo. Para você que é novo aqui, de repente você talvez não nos conheça, chegou nesse último ano, nos últimos meses, aqui nessa igreja, Igreja Batista do Parque América. E quero dizer que nós fazemos parte dessa igreja também, eu e minha família. E nós, por um propósito de Deus, né, aprove ao Senhor nos levar e nos dar uma oportunidade de estarmos vivendo em outro lugar. Não sabemos o tempo, não sabemos por quanto tempo, mas o Senhor sabe. O que nós temos orado é que nós queremos estar no centro da vontade dEle. Assim como você também, eu sei que faz a mesma oração, não é? Então aprove ao Senhor nos levar para viver em outro país. Esse era um desejo do nosso coração. Já orávamos sobre isso, sonhávamos sobre isso. E a Bíblia diz no Salmo 37, versículo 4, diz: deleita-te no Senhor, entrega, né, a tua vida a Ele, o teu caminho a Ele, e Ele satisfaz o que o seu coração deseja. E Deus nos concebeu isso. Estamos lá, vivendo juntos, trabalhando juntos, né? E é um pouco mais... Agora nós somos nós. Não tem a mãe, não tem o pai, não tem os irmãos como vocês. Temos outros. Estamos construindo ali uma rede que não é fácil. Mas agora somos nós. Estamos vivendo mais juntos do que nunca, né? Nós estávamos passando um tempo aqui que a nossa vida estava bem agitada, então a gente estava sempre na igreja, sempre trabalhando, sempre correndo, sempre fazendo doce, sempre entregando doce, sempre ensaiando. Então era uma vida a 180 mais ou menos por hora. E agora nós estamos vivendo a 60 por hora. Estamos num período de maior tranquilidade. Para você ter uma ideia, nós tomamos café da manhã junto diariamente e tomamos café à noite junto diariamente. Alguém me perguntou assim: a comida dos Estados Unidos é boa? Eu falei: é ótima, porque eu como em casa. A comida deles lá não é boa. Muito diferente da nossa, muita pimenta, muita gordura, muito tudo, mas como eu casei com uma cozinheira muito boa, né? Outro dia eu ouvi assim: case com alguém que sabe cozinhar, porque a beleza acaba, mas a fome não. Isso é uma boa dica, né? Diz que a fome não passa nunca, então isso é um privilégio, né? E você que está pensando em casar precisa saber cozinhar, né, Ju? Ou casar com alguém que cozinha bem. Das duas, uma. Mas tem sido um tempo muito bom, irmãos. Tem sido uma bênção. Alguém pergunta assim: e está todo mundo trabalhando? A Nádia já trabalha, o Heitor trabalha. E eu tenho falado para eles, né, e entre nós, que nós temos trabalhado juntos. Talvez eu seja o que sai para fazer a caça, vamos dizer assim. Eu é que vou à rua, por enquanto. Mas nós trabalhamos juntos, porque se eu não tiver eles, eu não consigo fazer o que eu estou fazendo da maneira correta. E se eles não tiverem a mim, a gente não consegue ter o recurso. Então nós trabalhamos juntos, né? O salário é nosso, o pão é nosso, a casa é nossa, esse tempo é nosso porque Deus nos permitiu. Então tudo é nosso. Estamos vivendo ali uma experiência juntas, não é nada meu. Quanto que você recebeu? Eu falo para eles: não, hoje o nosso pagamento caiu, olha que bênção. É assim, porque é nosso, né? Enquanto eu vou ali para o meu trabalho,
mas eles estão segurando a corda. E é assim, todos os dias. Recentemente nós tiramos a nossa habilitação, porque é nosso, né? É um processo, é um dia de cada vez. Tudo novo, tudo sendo construído, amizades, tentando arrumar pessoas para tomar café na casa delas, igual eu tomava café na sua aqui. E que falta isso faz, ter alguém para comer um ovo mexido na casa dele. E aí nós estamos ensinando aquele povo lá, porque eles só querem comer taco. A gente fala para eles, vai tomar um café em casa que eu vou te mostrar o que é um café de verdade, sem taco, né? Aí a gente faz cuscuz e taca cuscuz neles. E com ovo mexido. E no final ainda tem um doce. Eles não comem doce, irmão, não sabe nada. Eles querem comer doce, eles vão no mercado e compram um troço cheio de massa, ruim para dedéu, chantilly, tudo uma coisa gorda. Você come aquilo ali, você fica... A diabetes vai lá nas alturas. Mas tem sido bênção demais. Então eu só queria fazer essa introdução. Obrigado por orar por nós. Nós temos orado por você também, diariamente. Pode acreditar, temos orado por essa igreja, pela sua vida, pelo seu ministério, pelos nossos pastores. E ainda que estejamos a algumas milhas de distância, 12 horas, 4 horas de fuso nesse momento, nós estamos mais próximos do que você imagina, participando de algumas coisas. E vou falar um pouquinho sobre isso ao longo desse tempo que Deus nos permitiu aqui, o pastor Samuel nos concedeu. E creio que é isso, queria fazer essa introdução. Quer falar algo? Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Eu falei que eu tô até meio rouca, porque ontem, né, no chá de bebê, eu falei tudo que eu não falo de janeiro até julho. Então eu falei tudo ontem, então minha voz está rouca. E falei para alguns irmãos, que delícia sentir o cheiro dos meus irmãos, de abraçar, de beijar, de conversar. Foi um tempo muito bom para mim. E nós carecemos das orações de vocês. Quando alguns irmãos que saem, vem aqui em cima e fala isso, quem está sentado aí não faz ideia do que realmente é a oração de cada um de vocês, uma ligação, uma mensagem, porque a gente fica realmente muito isolado. Então isso é verdadeiro, e hoje eu sinto na pele o que é você esperar um oi, tudo bem, estou orando por você, um coraçãozinho, tudo isso alegra o nosso coração lá, tá bom? Um beijo imenso, amo todos vocês. Amém. Glória a Deus. Nós estamos fazendo uma classe de inglês lá, né? Lá tem um processo, rapidinho, que é entre o que eles chamam de high school, que é o nosso colegial aqui, ensino médio, desculpa, colegial é coisa de quando eu era jovem. O nosso ensino médio aqui é o high school. E antes da universidade, existem os colleges, que são escolas públicas que oferecem alguns cursos, como se fosse um curso técnico, uma pré-universidade. E nós encontramos uma próximo da nossa casa. Estamos ali fazendo um curso eles chamam inglês como segundo idioma. Então na nossa classe não tem nenhum americano, só estrangeiros, né? Tem brasileiros, nós 3, um monte de espanhol, tem alguns vietnamitas, mexicano, enfim. E estamos lá, e no primeiro semestre a Nádia ficou ali quase 6 meses sem dar uma palavra na aula, porque ela não fala inglês ainda. Diga ainda. Isso. Está entrando, está fazendo download. E no último dia de aula a professora deu uma oportunidade para cada um falar alguma coisa, tipo se despedir ali, íamos sair de férias. E aí todo mundo foi falando com o seu inglês ali, suficiente para... O inglês ele fica suficiente para pedir água, né? Quando você está nesse lugar. A gente se vira, mas você não fala o inglês fluente. Você fala, né? A gente vai, nós vamos e dá certo. E aí cada um foi falando. Quando chegou na vez dela, eu falei, fala que eu traduzo para você. E aí ela falou assim, professora, eu não aguento mais ficar calada. Eu preciso falar.
Então foi muito engraçado. E assim, né? Então, se você quiser, mande mensagem para ela fala com você. Né? Aquela Nádia que não tinha tempo, agora tem tempo. Você só tem que esperar uma questão do fuso aí, mas ela vai te responder e ela tem falado, tem conversado com algumas irmãs, tem sido bênção demais. Eu me alegro com isso quando eu chego em casa. Ela fala, hoje eu não tive tempo de fazer isso, porque fiquei 2 horas com minha irmã, fiquei 1 hora com outra, falo, meu Deus, que sonho ver você assim, com tempo para fazer uma ligação, uma chamada de vídeo, isso é bênção demais, né? A gente estava vivendo realmente num ritmo muito acelerado aqui, e isso tem sido um tempo precioso para nós. Obrigado, né? Obrigado por essa oportunidade. Deus é bom e nós amamos muito vocês, viu? Amém. Senta lá. O Heitor disse que não quer falar, não. Está se preparando. Amém. Glória a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, e o capítulo 11, o versículo 23. Na verdade, o versículo 17. Esse texto é bem conhecido, nós temos ouvido a leitura dele durante todos esses anos que nós estamos, pelo menos aqui nesse ministério, e talvez em outros também que você já tenha feito parte. E pelo menos uma vez ao mês nós passamos por ele. E no versículo 17 aí da primeira carta de Coríntios, ou de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo diz assim: entretanto, nisto que vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga, ou come demais. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. E aí no versículo 23 ele começa a discorrer sobre a Santa Ceia. Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, aquele que come, ou aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28, que talvez para mim seja um dos mais, uma grande chave deste texto, diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos cuidado em examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa,
para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. E quanto ao mais, quando eu for novamente ter com vocês, trarei novas instruções. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa noite tão especial que o Senhor preparou para estarmos aqui reunidos como igreja. A Tua palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor habita em nós através do Teu Espírito Santo, mas quando nós estamos sozinhos, nós somos o templo do Espírito Santo. Quando nós nos reunimos dessa maneira, nós somos a igreja do Senhor, reunida neste lugar. E nós te agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio, a oportunidade de nos juntarmos. A Tua palavra diz que quando nós nos reunimos, o Senhor ordena bênção, porque na comunhão há uma bênção especial. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que têm sido disponíveis e dispostos a estar se reunindo aqui regularmente. Que aqueles que talvez não possam, ou não tenham condições, ou não queiram estar aqui fisicamente, de maneira presencial, possam sentir a necessidade de estar aqui de maneira presencial. Nós te agradecemos não só por essa igreja, por esse povo que se reúne aqui, mas por todos aqueles que se reúnem em qualquer parte do mundo para glorificar o Teu nome, pois esse é o nosso objetivo. Nós te agradecemos, Senhor, que o Teu Espírito Santo trate conosco uma vez mais e que nós possamos continuar avançando, cada dia sermos mais parecidos contigo. Esse é o nosso objetivo. Por isso nós nos expomos à Tua palavra. Que o Senhor nos ensine, que o Teu Espírito Santo nos ensine e nos instrua todos os dias, e a Tua palavra também. É isso que nós te pedimos nesta noite, neste momento, em nome de Jesus, e amém. Amém? Você tem lido a Bíblia? Eita, você tem lido a Bíblia? Você lê a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia e faça a oração. Esse é o cântico, né? E o cântico ainda diz: se quiser crescer. Nós, há 2 anos atrás, colocamos esse propósito de lermos, não juntos, porque cada um de nós, aí sim, tem o seu horário para estar ali fazendo a sua leitura, mas nós conseguimos, numa média de 2 anos, né? Sem pressa, sem querer correr, ler a Bíblia toda, nós 3. Faça esse propósito na sua casa. E já estamos repetindo, né? Temos agora feito da maneira com que o nosso pastor nos ensinou. Pegue o Evangelho de João e leia ele 20 vezes. Pegue a carta de Efésios e leia ela 100 vezes. Nós aprendemos isso aqui. Memorize a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Davi, no Salmo 119:11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. No mesmo capítulo ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Irmão, você está numa igreja, você tem aprendido aqui a ler a Bíblia, então faça isso, leia a Bíblia. Ah, mas eu não consigo ler 10 capítulos por dia. Não importa, leia a Bíblia. Tem dia que a gente consegue ler 1, tem dia que você consegue ler 2, tem dia que você não consegue ler, mas no outro dia você volte à prática. Tem dia que você fala: Senhor, só deu tempo de eu ler a metade. Está tudo bem, não deixe de ler, não deixe de orar, não deixe de ter o seu momento com Deus. Isso te faz bem. Ah, mas e aí nós temos essa mania, né? Ou você quer fazer tudo, ou você não faz nada. Nós lemos um livro recentemente juntos, eu e a Nádia, e achei interessante que o tema do livro é: o ano novo sou eu. Sabe por quê? Porque eu e você temos uma mania de: esse ano, agora em janeiro, dia 1º, eu vou começar um propósito.
E aí a gente vai passando os anos, né? No meu caso eu estou com 49 anos. E aí, cada ano que passa a gente vai, não, esse ano eu vou, esse ano eu vou, esse ano eu vou. E aí quando chega final de janeiro, começo de fevereiro, a coisa já começa a baixar ali o gráfico. E quando você chega em março, você percebe que você não fez nada daquilo que você estava, ou você desistiu dos seus propósitos. E é interessante, porque esse livro ele diz, o ano novo é você, é no seu dia. Tome uma decisão de começar aquilo que você tem que começar e comece hoje. Não queira esperar janeiro para você falar, agora em janeiro de 2027, agora sim eu vou começar um plano de ler a Bíblia e vou... Não, meu irmão, comece amanhã. Mas não precisa querer correr uma maratona. Comece correndo alguns metros. Pegue prática nisso. Se você não lê nada da Bíblia, comece a ler um versículo. A minha mãe que está aqui hoje, ela, quando o pastor Disseu começou a nos ensinar essa questão de memorizarmos versículos, não é? Hoje, essa prática não está tão viva como era lá atrás, mas nós tínhamos um culto, você já deve ter ouvido falar, lá na casa do meu pai, e toda segunda-feira a gente repetia várias vezes e proclamávamos ali, declamávamos, né? Os textos. E a minha mãe pegava eu e o Rafael e ela ficava memorizando com a gente até só acabava quando a gente conseguia repetir o salmo sem olhar na Bíblia. E várias vezes, e várias vezes, e várias vezes. E não tinha como falar não. Não tinha como fugir. Hoje você fala com ela, ela é bem calminha, né? Mas na época ela era mais brava do que é hoje. Não dava moleza. E a gente memorizou vários textos. Muita gente aqui, né? Se você um dia resolver entrevistar ali o nosso irmão Pedro, ele pode declamar a você quase metade da Bíblia, sem ler na Bíblia. A irmã Norina, vários textos. Pastor Francisco, então, é o Bíblia Man. Ai de quem falar aqui um texto errado, fora do endereço certo, na hora ele já dá uma correçãozinha. É uma bênção. Pastor Francisco faz parte daqueles irmãos de Bereia que estão escritos lá em Atos. E glória a Deus, meu irmão. Se apegue à palavra de Deus. Ela é salvação para a sua vida. Nos Salmos diz que é saúde para os nossos ossos. Amém? Vida para nosso corpo. Então, declare a Bíblia. Declare a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Proclame isso. Tome o hábito de dizer isso. Você não tem nada para dizer, em vez de xingar, declare a palavra de Deus. Em vez de falar mal do governo, declare a palavra de Deus. Em vez de murmurar e reclamar, declare a palavra de Deus. Nós estamos diante desse texto de Coríntios aqui, de Paulo aos Coríntios, e ele falando sobre a ceia, e nós estamos diante de uma mesa, e eu queria falar sobre isso. A mesa. A mesa não é um tempo, muitas vezes, fácil. Na sua mesa, na minha mesa, nas nossas mesas. Aliás, eu quero dizer que você precisa privilegiar o seu tempo de mesa na sua casa. Se você não tem feito as refeições juntos em família, privilegie isso. Se você não tem comido junto com a sua família, faça isso, meu irmão. Encontre um momento para comer junto com a sua esposa e com seus filhos. Não é só pela comida. Aliás, a comida é o menos importante. A questão é o tempo. A questão é vocês estarem um de frente para o outro, um perguntando para o outro como foi o seu dia, como tem sido a sua vida. Tem pais que não sabem como tem sido a vida dos filhos, sabe por quê? Porque não perguntam. E às vezes você não pergunta porque você não quer dar o tempo de ouvir, mas o tempo de mesa ele é necessário. E às vezes tem pessoas que evitam ir para a mesa porque sabe que se puxar um assunto na mesa, vão sair assuntos delicados, assuntos que às vezes vão te fazer sair da sua zona de conforto, mas a mesa é necessária. Nós estamos aqui
E eu espero que você não veja a mesa da ceia como uma religião. Eu vou à igreja, principalmente eu privilegio ir no segundo domingo do mês, porque é o dia que acontece ali o evento da ceia. Então nesse culto eu não posso faltar, porque eu não posso ficar sem a ceia. Não, isso não é uma religião. Isso é estarmos cumprindo aquilo que a Bíblia nos instrui, fazendo memória aqui, mas é um tempo de autoanálise, é um tempo de sairmos da zona de conforto, é um tempo de sermos mexidos, provocados. Se você está cometendo um erro, se você está em pecado, você precisa corrigir. Se você está se sentindo afastado, você precisa se achegar. Se você está intrigado com alguém, ou com intrigas, ou com brigas, você precisa resolver. A Bíblia fala de algumas mesas, uma delas no Salmo 23, Davi falou: preparas uma mesa perante mim e na presença dos meus amigos, inimigos. Sabe por quê? Para continuar brigado? Não, para deixar de ser seu inimigo. Posso te dar uma sugestão? Tem alguém de cara feia com você? Tem alguém que está indiferente com você? Alguma coisa que talvez você tenha feito, ou talvez que a pessoa tenha feito, ou que talvez nenhum dos dois tenha feito, mas o diabo tenha tentado colocar ali algo entre vocês? A minha sugestão é: faça um cuscuz, prepare uns ovos mexidos, coisas simples, meu irmão. Quanto você vai gastar para fazer um cuscuz? É muito caro? Não. Faça um café de coador, não precisa ser nada muito chique, não precisa ser expresso, não precisa ser da Nestlé, não precisa ser nada. Não, eu só tomo, não tem que ser Dolce Gusto, tem que ser um café de coador, daquele, né, tranquilo. Ferva 1 litro de leite e chame essa pessoa para estar na mesa com você. E tem ali um tempo de mesa, tempo para falar: meu irmão, não vamos dar lugar para o diabo não, vamos caminhar junto. Sabe por quê? Porque nós vamos morar no mesmo céu. E talvez você não está intrigado com ninguém, mas chame alguém para ter comunhão com você. Tanta gente aqui na igreja, talvez tem gente aqui que você nunca nem conversou, não sabe a história, não sabe nada a respeito da pessoa. Chame alguém diferente para conviver com você, para tomar um café. Mas eu não gosto de café. Então faz chá, meu irmão. Mas eu não gosto de chá. Então toma água. Mas eu não gosto de nada. Então acabaram as sugestões. Você precisa gostar. Eu tenho certeza que de alguma coisa você gosta. Faça algo. A sua mesa não pode ser um lugar de briga, tem que ser um lugar de paz. Sua mesa tem que ser um lugar de instrução, sua mesa tem que ser um lugar de avanço. A sua mesa, meu irmão, líderes de casas aqui, aí você fala: eu não sou líder não. Você sim, você é homem, diga amém. Você que é pai de família, diga amém. Eu estou falando aos homens agora. Aliás, feliz dia dos pais. Parabéns, Hanoi. Feliz dia dos pais. Pai bonito, né? Eita benção. Feliz dia dos pais. Diga aí para o pai que está do seu lado: feliz dia dos pais. Parabéns. Feliz dia dos pais, pastor Disseu. Que benção. Você que é homem, pai de família, posso te dar uma sugestão? Mais uma. A sua mesa não pode ser um lugar onde se fala mal dos outros. Não permita isso. Não permita fofoca na sua mesa. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Que o americano é fofoqueiro, irmão. Que povo. Tem os mexicanos lá na fábrica e eles falam: aqui tem muito wiri-wiri. Fofoca em inglês é gossip. Em espanhol como é? Esqueci. Tem um termo para chisme.
X. Então tem muito povo é xismoso. Que povo fofoqueiro. Pensava que era só aqui. O povo de lá gosta de uma fofoca. Misericórdia. Não permita que a sua mesa seja um lugar de falar mal do pastor. Não permita que a sua mesa seja um lugar de falar mal da igreja. Não permita que a sua mesa seja um lugar de falar mal da sua empresa, onde você trabalha. Seu salário é uma bênção. Ah, mas o meu salário não está do jeito que eu quero. Continue abençoando seu salário. Oferte, dizime, seja fiel. Porque Deus é fiel com quem é fiel. Deus é fiel o tempo todo. Mas de maneira aumentada. As pessoas que não deixam de ter semente nas suas mãos para semear, Deus abençoa ainda mais. Você vai ter oportunidade hoje de ofertar. Olha que coisa boa. Vou ser rápido aqui que nós temos que fazer bastante coisa ainda. Então, a mesa é um lugar maravilhoso, mano. A Bíblia fala de várias mesas. Se você pegar o Evangelho de João, desde o capítulo 13 até o capítulo 17, você pode pensar assim, mas a Páscoa foi rapidinho. Não, Jesus falou muitas horas. A gente não consegue ter a dimensão exata, mas Jesus na mesa com os discípulos, na última mesa, Ele começou lavando os pés de todos. Foi na mesa. Depois Ele falou sobre na casa na casa de meu pai há muitas moradas. Foi na mesa, na mesma mesa. Depois Ele falou, eu sou a videira. João 15, foi na mesa. João 16 falou sobre o Espírito Santo, que seria o consolador a ser deixado. E João 17, Jesus termina com a oração, intercedendo inclusive por nós, falando, Pai, eu te louvo por aqueles que lá na frente, em 2026, no dia 9 de agosto, estarão reunidos na rua Jequirituba 2030, glorificando o teu nome. Eu te louvo pela vida deles. Aquele grupo de louvor bem ensaiado, aquela igreja reunida, aqueles irmãos ali. Jesus orou por você, sabia? Está escrito lá. Leia lá, João 17. Então a mesa não foi um negócio assim, rapidinho, religioso. A mesa é um lugar maravilhoso, meu irmão. Você está aqui hoje para fazer memória desse tempo, da vida de Jesus, o sacrifício dele. Mas você está também aqui hoje para fazer uma autoanálise, né? Paulo falou, examine-se, pois, o homem, não o seu esposo, não examine a sua esposa, examine-se a si mesmo, para ver se você não tem algo para ser corrigido. E posso te falar, sempre tem alguma coisa para melhorar, sempre tem. A perfeição, ela está dentro de você. Paulo falou ali na carta aos Filipenses, desenvolvei a vossa salvação. É todos os dias, é algo diário. A perfeição está aí porque Deus é perfeito, o Espírito Santo que habita dentro de você é perfeito. Então há perfeição em você. Aproveite a ajuda do Espírito Santo para que você também se torne cada dia mais parecido com Jesus. Deixe com que essa perfeição entre em você. Permita com que o fruto do Espírito seja desenvolvido na sua vida. E para isso você precisa gastar tempo olhando para dentro de você, para avaliar como está a sua bondade, a sua benignidade, a sua fé, a sua mansidão, o seu amor e o seu domínio próprio. A quantas anda? Como está o seu domínio próprio? Tá bom? Já está na medida adequada? Uma medida recalcada, sacudida e transbordante? Ou você está em falta com o seu domínio próprio? Você precisa avaliar isso. Como têm sido as suas respostas? As suas respostas têm sido respostas que abençoam ou respostas que suscitam ira? Está escrito em Provérbios capítulo 15, versículo 1, diz:
a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura. Eu lhe pergunto, como têm sido as suas respostas? Quando alguém te escreve uma mensagem de WhatsApp, você lê, ou você lê um recado de um líder, ou você vê alguma coisa da igreja, do trabalho, e aí você rapidamente, aqueles que já querem responder com todo o seu coração, sem domínio próprio, ou você respira, ora, se reveste de domínio próprio e responde com amor e com graça. Como tem sido? Como tem sido as suas conversas dentro de casa, entre marido e esposa? Como tem sido as suas conversas entre pai e filho, ou filhos para os pais? Tem sido com domínio próprio? Eu estou falando isso para você pensar, para você se avaliar. Estou tentando te ajudar aqui a você fazer uma autoanálise. Como tem sido as suas conversas ou as suas respostas ao seu chefe, aos seus colegas de trabalho, aos seus irmãos aqui na igreja? A mesa serve para isso, para você avaliar. Será que as respostas que eu e você estamos dando são as mesmas que Jesus daria? Será que a maneira com que nós nos portamos na frente das pessoas com quem temos relacionamento seria a mesma ação? Você já parou para pensar nisso? Será que você agiria exatamente com seus irmãos do jeito que você agiria se fosse Jesus ali fisicamente diante de você e você soubesse que é Jesus? Como que você ia agir? Será que do mesmo jeito que você age hoje, eu também? Será que as nossas respostas seriam como? Será que ao ver alguém precisando de algo, como seria a sua ação? Dar de ombros, virar de costas? Falando de benignidade, bondade. Quão bondoso você tem sido? A mesa serve para isso. Autoanálise. A Bíblia diz, por exemplo, no que depender de vós, no que depender de você. Portanto, diga, no que depender de mim. Diga de novo, no que depender de mim. A Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz com todos. Eu lhe pergunto, tem alguém que você não está em paz? Hoje é um momento de autoanálise. A mesa serve para isso. Na mesa Jesus deu umas broncas. Meu irmão, na mesa foi revelada a traição. Na mesa, portanto, teve falsidade. E sabe o que Jesus fez? Lavou o pé de quem estava sendo falso com ele. E tratou do mesmo jeito com aqueles que estavam sendo sinceros. Às vezes eu e você temos a tendência de, quando você já sabe que tem um meio nota de 3 ali, né? Você já sabe que a pessoa é falsa, aí você já trata ela diferente dos outros. Você sabe que Jesus não fez isso? Jesus sabia que Judas o havia de trair, mas ele tratou Judas do mesmo jeito que ele tratou João, que a Bíblia diz que era o discípulo, talvez o mais amado, que a Bíblia diz o discípulo amado. Jesus tratou igual, lavou o pé de ambos. Como tem sido a sua relação por aqueles que talvez não te honram, não te tratam tão bem como outros? A Bíblia não diz, trate bem aqueles que vos tratam bem, não. Pelo contrário, diz, trate bem os seus inimigos. Orem pelos seus inimigos, orem por quem te maltrata. Mateus 6. Difícil, porém necessário. Como tem sido a nossa reação? A Bíblia fala de várias mesas. A Bíblia fala de autoanálise, como estou falando. Mas tem uma mesa, e eu já quero fechar com ela para nós passarmos a ceia. A Bíblia fala de um homem que talvez
um dos homens sobre quem mais foi derramada misericórdia ou amor. A Bíblia conta que Davi, embora tenha sido muito maltratado por Saul, mas ao passo que Davi foi muito maltratado por Saul, ele tinha um respeito enorme pela unção de Deus sobre a vida de Saul, porque Saul era o rei antes de Davi. E além disso, além do respeito que tinha pela unção de Deus sobre a vida de Saul, a Bíblia diz que Davi desenvolveu uma amizade muito especial com Jônatas, filho de Saul, a ponto de que a Bíblia diz que eles se amaram com a própria alma, porque eram amigos profundamente. Mas a Bíblia conta que Saul morreu, Jônatas morreu, a família de Saul foi dizimada, e Davi, quando já era rei, muito bem estabelecido, procurou saber: tem alguém ainda da família de Saul? E alguém falou: tem um homem, Mefibosete. Depois você vá lá, segundo livro de Samuel, capítulo 9, leia a história, se você ainda não a conhece, mas eu tenho certeza que você conhece. E a Bíblia diz que Davi, então, sabendo de Mefibosete, falou: vai buscar esse homem. Imagine a reação dele. Ele estava escondido. A Bíblia diz que ele estava num lugar chamado Lodebar, um lugar bem escondido, um lugar talvez rejeitado, um lugar pequeno, um lugar afastado. E sabe o que Davi fez com aquele homem que era da linhagem de quem o maltratou? Porque Davi foi muito perseguido por Saul, mas ainda assim Davi teve misericórdia. Mefibosete, a Bíblia diz que ele era aleijado e não era de nascença. Ele sofreu um acidente e assim ficou uma pessoa rejeitada, uma pessoa que estava esquecida. E a Bíblia diz que Davi mandou chamar-lhe, trazer-lhe diante dele. E quando Mefibosete ali estava, Davi falou para ele: eu vou restituir a você tudo que é direito seu. Mefibosete não esperava aquilo. E a Bíblia diz no final do texto, se você for ler lá, que todos os dias Mefibosete comia na mesa do rei. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Eu não sei se você está muito bem, não sei se você está feliz, se você está regozijante, eu não sei se as coisas estão indo bem para você, ou talvez você esteja nada bem. Talvez as coisas não estejam indo bem para você, talvez seu casamento não esteja bem, talvez as coisas na sua família não estejam indo bem, talvez a sua carreira não esteja indo bem, talvez as suas finanças não estejam indo bem, talvez você esteja se sentindo até desprezado. Talvez você está pensando até ou já pensou em suicídio, eu não sei. Talvez você pensou em largar tudo, talvez você pensou em ir embora, fugir, porque você tem se sentido em Lodebar, assim como o Mefibosete estava. Mas sabe que você está hoje diante dessa mesa, e essa mesa é uma mesa de restauração. Não é porque a mesa é bonita aqui com esses enfeites, e obviamente que eu não estou falando dessa mesa física, mas eu estou falando que está alguém aqui hoje que é capaz de restaurar você, de restaurar a sua vida, de restaurar os seus relacionamentos, de restaurar você por inteiro. Esse alguém não é o Rodrigo, não é o pastor Disseu, não é o pastor Samuel, não é o pastor Serginho, não é nenhum de nós, é o próprio Deus. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Se porventura você está assim, eu lhe digo, você chegou no lugar certo, porque aqui é um lugar de restauração. Se você chegou aqui hoje pensando em desistir, ou já até tinha desistido, eu digo para você, há esperança. Porque o Rei está aqui.
Esse a quem nós cantamos, grandioso és tu, Ele está aqui. O médico dos médicos está aqui. Se o seu problema é na sua saúde, Ele está aqui, Ele pode te curar. Se o seu problema é no seu casamento, Ele está aqui, Ele pode restaurar o seu casamento. Se o seu problema é na sua mente, Ele está aqui, Ele pode curar a sua mente hoje. Se o seu problema, seja qual for, eu provavelmente não tenho condições de resolver o seu problema. Mas está alguém aqui que é muito, mas muito maior do que qualquer um de nós. Ele é o Criador de todas as coisas e Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que você e eu temos pedido ou pensado, segundo o poder dEle que opera em nós, não é segundo o seu poder. E se você quiser, hoje tem lugar de restauração para você. Hoje tem lugar de você se auto-examinar. Então eu quero convidar você a ficar em pé. E nós vamos orar nesse momento. O grupo de louvor pode vir aqui à frente. Os diáconos também podem se posicionar aqui. Se você não pode ficar em pé, não se preocupe. Fique sentado. Quem puder, fique em pé. Mas nós vamos orar nesse momento e ore, fale com o Senhor. Se você não consegue orar sozinho, se você está numa situação tão difícil que você precisa de alguém que ore com você, não tem problema, nós podemos orar com você. Enquanto nós estivermos orando, você pode sair do seu lugar e vir aqui, nós vamos orar com você. Mas sabe qual é o mais importante? Que você não saia daqui da maneira com que você chegou. Não perca essa oportunidade, porque talvez seja a última oportunidade. Talvez hoje seja o último dia que você tenha de oportunidade para fazer isso. E nós não sabemos. Não perca essa oportunidade, não perca essa chance. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e tem vivido sem Jesus no seu barco, não deixe de fazer isso hoje, faça isso. Se você não consegue fazer aí sozinho, vem aqui, nós vamos orar com você. Não tenha vergonha, você está na casa do seu Pai. Na casa do Pai há liberdade. Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E aqui você é livre para vir aqui, para orarmos por você, para orarmos com você, para chorarmos com você, para te abraçarmos. Feche teus olhos e vamos orar. Você pode fazer do jeito que você quiser, aí onde você está. E como eu disse, se você não tem forças, vem aqui, nós vamos orar com você. Eu vou orar e nós vamos então distribuir esses elementos para podermos participarmos dessa mesa tão gloriosa. Pode chegar aqui. Vamos orar, comece a orar, faça esse autoexame, ore por você mesmo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, diante de Ti, como igreja, Te pedindo que, Senhor, sobre esta palavra, sobre isto que nós ouvimos e sobre isso que nós temos sido ministrados nesta noite, nós Te pedimos em nome de Jesus, Pai, sobre a vida de cada um de nós aqui, que nós possamos nos auto-examinar, assim como a Bíblia diz, examine-se pois o homem a si mesmo. Senhor, que nós possamos olhar para dentro de nós, cada um aqui, e aproveitarmos a oportunidade de estarmos diante de Ti, estarmos participando dessa mesa tão gloriosa, mesa na qual há espaço para restauração, mesa na qual há espaço para confissão de pecado, mesa na qual há espaço para pedirmos sabedoria ao Senhor, mesa na qual há espaço para resolvermos problemas de intriga, mesa na qual há espaço para restaurarmos relacionamentos, mesa na qual há espaço para restaurarmos relacionamentos familiares, mesa na qual há espaço para corrigirmos rotas, porque o Senhor é conosco. E nós Te pedimos nesta noite
tenha misericórdia de nós. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira que nós chegamos. Nós não vamos deixar de cear, mas nós vamos corrigir a rota para que possamos cear de maneira digna. É isso que nós te pedimos nesta noite. E nós intercedemos e oramos pela vida de cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos diáconos, eles vão distribuir a ceia. E pode se assentar. E não é porque talvez você tenha tido consciência de algo que você precisa corrigir que você não deve tomar a ceia. Você precisa, na verdade, como nós fizemos agora, orar, confessar, ajustar, e não deixe de participar dessa mesa. Quem deve participar? Aqueles que já têm comunhão com Deus, aqueles que já entregaram a vida ao Senhor, já se batizaram, já cumpriram essas coisas. Participe dessa mesa para que você continue avançando em nome de Jesus.
Todos receberam? Alguém que não foi servido, levante sua mão para que possamos... Tem alguém? Amém. Todos foram servidos. O texto diz assim, versículo 23 do capítulo 11: Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor. Estamos participando dessa mesa, cumprindo esta ordenança da Tua Palavra. Aqui nós temos o costume de fazê-lo uma vez por mês. Algumas pessoas fazem com outras frequências, mas o importante é que nós estamos cumprindo isso, e de acordo com o que nós lemos na Tua Palavra, nós entendemos que o momento da mesa é um momento muito especial e muito importante. Nós queremos aproveitar a oportunidade nessa noite, como já o fizemos, já aprendemos, já oramos, e que estes elementos possam ser realmente um impacto nas nossas vidas, não pelo elemento em si, mas por aquilo que ele simboliza. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas mãos que prepararam isso. Obrigado pelas mãos que caprichosamente prepararam este ambiente todo. Cada irmão que veio aqui ontem para preparar esses kits, que o Senhor continue abençoando a cada um deles que tem se disposto a servir na Tua casa. Nós Te agradecemos pelo amor que esses irmãos têm servido a este lugar. Muito obrigado por cada um aqui, Senhor. Obrigado por este momento tão especial, e nós Te agradecemos por esses elementos e por esse momento. Te agradecemos acima de tudo pelo Teu sacrifício que nos trouxe aqui hoje, Pai. Obrigado porque o Senhor nos aceitou no Seu reino. O Senhor nos achou. O Senhor tem nos restaurado. O Senhor nos tirou de um charco horrível de lodo e de lama. Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue que purifica os nossos pecados e pagou um preço por nós que nós não podemos calcular, nós não podemos nem imaginar. Tua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado por isso, pela Tua salvação e por permitir termos os nossos nomes escritos no livro da vida. É isso que nós Te agradecemos nesse momento, e recebemos esses elementos com ações de graças. Em nome de Jesus, comamos todos. Da mesma maneira com que você fez com esse elemento que representa o corpo do Senhor, agora você tem a oportunidade de tomar este suco de uva que representa o Seu sangue. Assim como está escrito aqui, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Tomemos todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é vida para a sua vida. Isso é vida para a sua vida. Isso é saúde para o seu corpo. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus.
Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor.